Bem, meus amigos e meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com os irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 1 ao versículo 8, incluindo o versículo 13. Está escrito assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. O versículo 13, para concluir essa leitura, diz assim: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, desde que se espalhou esse pânico sobre esse vírus chinês, esse coronavírus, pelos meios de comunicação, e devido aos decretos restritivos, impeditivos e sugestivos sobre a aglomeração de pessoas por quaisquer motivos, estamos sem nos encontrarmos para nossos estudos bíblicos. Tornou-se moda um governante, quer seja ele municipal, estadual ou ente público, baixar um decreto e outro já copia, talvez sem ver as consequências desse ato, e de alguma forma fizeram que o país parasse e diminuísse consideravelmente as suas atividades. Mas depois de tanto espanto e medo, análises e considerações de uma visão mais abrangente, ouviu-se novamente o grito do presidente Jair Bolsonaro no Planalto Central e a nação mais uma vez foi acordada. A pandemia não é tudo que a imprensa esquerdista diz ser. Segundo as fontes pesquisadas, em 60 dias, o vírus chinês matou 60 pessoas no Brasil. 90% dos casos envolvendo idosos, porque já estavam acometidas de doença grave. A imprensa, um tanto tendenciosa, não divulga e não mostra à população que 6.700 pessoas morrem no Brasil por pneumonia, 6.160 pessoas morrem no Brasil por diabetes, 5.200 pessoas morrem por mês no Brasil por doenças no fígado e aparelho digestivo, 16.600 pessoas morrem por mês no Brasil por câncer, 3.125 pessoas morrem por mês no Brasil em acidentes de trânsito, 5.333 pessoas morrem por mês no Brasil vítimas de assassinato, 5.653 pessoas morreram de desnutrição no Brasil em 2017, segundo informações do Ministério da Saúde, uma média de mais de 15 pessoas por dia. Mas apesar de tantas mortes pelos motivos citados, o Brasil nunca parou. Será por quê? O que está por trás desse vírus chinês e desse pânico que a imprensa tanto fala? Lembrem-se, nunca tivemos um presidente honesto, sério, patriota, autêntico e que combatesse a corrupção e os corruptos como o que temos agora. E o sistema está desesperado, tentando de todas as formas e meios quebrar a economia,
desgastar o governo, pensando que assumirão novamente o comando do país. E depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro no dia 24 de março próximo passado, a nação despertou mais uma vez. Prefeitos flexibilizaram o decreto, revogaram decretos, abriu-se o comércio em várias cidades e creio que o país vai continuar andando e produzindo, tendo cuidado com seus idosos, que é o grupo de maior risco, e brevemente estaremos voltando à normalidade. Israel tem 1.700 pessoas contaminadas pelo vírus chinês. Sabe quantas morreram lá? Só uma pessoa. As mortes se dão pela falta de respiradores. Pois é, você sabia que o Brasil é o terceiro país que tem o maior número de respiradores? Nós só perdemos para os Estados Unidos e a Alemanha. Porém, por trás dessa pandemia, aos olhos de uma nação em movimento, há um movimento político intenso. E isso é pior que o vírus chinês. Alguns presidentes do continente americano e europeu estão conclamando o povo para jejuar e orar, clamar aos céus para Deus se compadecer mais uma vez da humanidade. Entre eles, o presidente Bolsonaro, o presidente Paraguai, o presidente do Panamá, da Nicarágua, de El Salvador, Guatemala, da Espanha, que sofre terrivelmente com esse mal. Agora entendemos que a tão falada pandemia, além de ser algo que merece a nossa atenção pelo fato de prejudicar a nossa saúde e que pode levar à morte alguns idosos, especialmente, ela também tem outro viés. Politicamente, essa pandemia objetiva prejudicar a economia do país, desestabilizar o governo Bolsonaro e provocar o impeachment do presidente. E assim sendo, a esquerda comunista voltar ao comando do país, o que seria o fim para nós. Os estudiosos da Bíblia não deveriam estar tão alarmados. Tenho avisado aos irmãos que se nós somos a geração do arrebatamento da igreja, veremos e viveremos coisas terríveis. Jesus advertiu em outra passagem: olhai para a figueira e para todas as árvores. Todos nós sabemos que ele se referia a Israel. Recentemente, o ministro da Saúde de Israel sinalizou que o Messias judeu aparecerá brevemente e livrará Israel do sufoco imposto pelos seus inimigos. E espero que ele seja revelado até a Páscoa deste ano, ou seja, até o dia 12 de abril de 2020. Respeitados rabinos israelenses dizem que ele já está em Israel. Os judeus se reúnem publicamente para fazer clamor a Deus, clamando aos céus por Adonai, para que o Senhor venha, impor a sua vontade no seio da humanidade. Os muçulmanos também anunciam a breve chegada do seu Messias. O Papa propõe a aclamação de um líder mundial para governar as nações. Nós, os cristãos, aguardamos a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não nos esqueçamos da advertência do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 3, que na tradução revista e corrigida de Almeida está escrito assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Essa mesma passagem na linguagem da tradução da linguagem viva diz assim: e agora, uma palavra sobre a volta de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião para irmos encontrá-lo. Não fiquem absolutamente perturbados e aflitos, queridos irmãos, com o rumor de que esse dia do Senhor já começou. Se vocês ouvirem de pessoas
que tem visões e recebe mensagens especiais de Deus sobre isso, ou de cartas que se diz terem mandadas por mim, não creio nisso. Não se deixe levar, nem tampouco enganar, não obstante o que eles digam, porque aquele dia não chegará enquanto não acontecer duas coisas. Primeiramente, haverá uma época de grande rebelião contra Deus, e depois virá o homem da rebelião, o filho do inferno. Não é tempo de hesitarmos quanto à credibilidade da palavra de Deus, porque é impossível que Deus minta. Firmemos a nossa fé no que temos aprendido da parte de Deus. Não faz muito tempo, foi agora, recente no carnaval, quanto o nome do Salvador da humanidade foi escrachado, foi humilhado, vilipendiado pelas ruas do nosso país. Agora chegou a conta. Infelizmente, muitos cristãos, e especialmente líderes cristãos, deixaram de pregar o evangelho e anunciam outro evangelho. Muitas mensagens ditas evangélicas hoje são mensagens transviadas, cheias de penduricalhos, de quinquilharias, vendas, negócios, otimismo exacerbado, prometendo o que Deus não prometeu, e vendo o que Deus não mostrou, profetizando o que Deus não mandou, e matando o rebanho para tirar sua lã e alimentar-se da sua carne. O fim está próximo, meus irmãos. Corramos para os pés de Jesus Cristo, o único Salvador e Senhor nosso. Nós não somos daqui, nem viemos para ficar. A vida é um dom de Deus, e só temos o tanto que nos foi dado. Tenhamos precaução, cuidado e zelo pelo dom da vida, mas não esqueçamos que não podemos acrescentar-lhe nem diminuir-lhe um dia sequer. Entreguemos nossa vida diariamente com temor e piedade ao Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que há de vir, virá, e até chegar, estejamos firmes para o que der e vier, para tudo e para nada, para viver e para morrer, se preciso for, pela fé que uma vez foi dada aos santos. E não nos esqueçamos, Provérbio 24:10 está escrito: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ou seja, se você ficar desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, você é um fraco, um pobre, coitado. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe seu celeiro, abençoe o seu entrar e o seu sair. Que Deus abençoe o nosso país e nos proteja a todos. Que Deus abençoe o nosso presidente, seus familiares, ministros, assessores, e abençoe o seu governo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus.